Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero confessar a Vossa Excelência e aos meus pares a minha completa perplexidade com o que está ocorrendo. Porque a mim está parecendo que nós estamos sendo levados ou compelidos ou obrigados por uma força sobrenatural a votar a coisa que é a salvação da pátria, a MP dos portos. Nem é a salvação da pátria, porque um texto que há 20 dias é discutido na Câmara e que passou por um processo de avaliação na Câmara, no mínimo exótico, com emendas num dia rejeitadas pelo governo e no dia seguinte aceitas pelo governo, como forma de encaminhar para aprovar, para depois vetar. Num dia rejeitado, no dia seguinte aceita porque era a condição de votar, mas sem compromisso de mérito para vetar. Um texto que, para mim, não garante, por hipótese alguma, incentivo a que o investidor privado faça o investimento, porque não tem segurança jurídica perfeita e acabada colocada no texto. Para mim não significa, presidente Renan, salvação nacional. Não é matéria de salvação nacional. O que é que está levando a votação dessa matéria, compelida por forças estranhas? Está levando a um visível constrangimento. Dentro da casa, nós nos olhamos com constrangimento. Constrangimento por quê? Por quebra da palavra entre nós. Se existe uma coisa que político deva prezar, é o cumprimento da sua palavra, principalmente quando ela é pronunciada de público. Há uma semana, presidente Renan, e eu confio inteiramente na sinceridade das suas palavras, de dentro de uma semana não mais aceitar medidas provisórias. Apenas um reparo. Algumas pessoas aplaudiram a Vossa Excelência quando Vossa Excelência falou o que disse. Eu aplaudiria se Vossa Excelência dissesse, a partir de hoje eu não vou aceitar este procedimento. Eu aplaudiria aqui de pé, porque Vossa Excelência cresceria muito perante o país, na medida em que estivesse defendendo uma prerrogativa fundamental do Senado Federal, que eu vou chegar para esclarecer. O constrangimento, presidente Renan, entre os companheiros é produto do que foi dito semana passada. Na apreciação de uma medida provisória, a 590, que trata de um assunto importante, que é a garantia de cessão de R$70 como complemento da Bolsa Família, sem travas, sem nenhuma circunstância que possa travar ou possa cercear, levou a um entendimento do qual Vossa Excelência participou e que envolveu a palavra dada pelo senador Eunício Oliveira, eminente líder do PMDB, e o senador Eduardo Braga, eminente líder do governo. Eu tenho em mãos as notas taquigráficas e essa é a razão do constrangimento interno entre nós. Em política, a votação da medida provisória é um fato que não se encerra em si próprio, porque tudo o que é projeto pode ser revotado ou revisto. E há disposição da oposição em votar em regime de urgência um projeto de lei que trate da regulamentação do funcionamento dos portos do Brasil, que nós entendemos como uma urgência do Brasil, e que se o governo não fosse o governo do PT, já estaria há muito tempo ocorrendo. Porque nós não temos o cacuete do fortalecimento ao capital privado que o governo do PT o tem. Há 7 anos podia ter votado o que agora exige que se vote no Senado, desmoralizando o Senado em 10 horas e 11 horas. O que foi dito aqui da semana passada pelo senador Eunício Oliveira, quando fizemos um pacto de votar aquela matéria sem abrir precedente? O líder do PMDB, Eunício Oliveira, por quem tenho o maior apreço, disse e repito, esse acordo não abre o precedente, como acabou de confirmar o senador José Agripino. Portanto, esse foi o entendimento e esse vai ser o comportamento da liderança do PMDB a esse respeito. Quero louvar Vossa Excelência pela pressa de ter lido esta medida provisória ontem à noite, porque, como disse o senador José Agripino, ela é uma matéria extremamente meritória que leva o dinheiro do bolso ao bolso do pobre do Brasil e nós precisamos ter essa compreensão. Agradeço aos demais líderes pela compreensão de votar nessa matéria, repito, sem abrir o precedente. O precedente é de ler uma matéria, na véspera e votar no dia seguinte.
Nós estamos agora quebrando o compromisso tomado, e aqui estão as notas taquigráficas do que disse o senador Eunício Oliveira, não na noite anterior, no dia. O que disse o senador Eduardo Braga? O senador Eduardo Braga refere-se à minha intervenção, à intervenção do senador Aloysio Nunes Ferreira, do senador Randolfo Rodrigues, dizendo: em segundo lugar, quero agradecer às lideranças, sem nenhuma dúvida, graças à compreensão das lideranças, é possível sem se estabelecer um precedente. Queremos reconhecer esse compromisso assumido com todas as lideranças para que não se estabeleça precedente em torno desse acordo, para que possamos votar duas MPs extremamente importantes. O constrangimento, presidente Renan, é pelo fato das pessoas semana passada terem dito isso em torno de uma causa nobre e hoje estarem sendo levadas a quebrar aquilo que disseram para o Brasil todo ouvir em função de uma coisa que não é a salvação nacional. Esse é o constrangimento interno. O constrangimento externo, que é o mais perigoso, presidente Renan, que é o que mais me preocupa, é o do equilíbrio entre os poderes. É da independência entre os poderes. O que é que está ocorrendo? Uma força sobrenatural obrigou a sessões de 30 horas, 40 horas na Câmara dos Deputados para votar não o que os deputados queriam, não o que o senador Eduardo Braga produziu na comissão especial, mas aquilo que o Planalto queria que fosse votado, que impôs à Câmara e está querendo impor ao Senado. O que é o Senado? No regime bicameral, o Senado é a casa que representa a federação. Nós somos 3 por Estado. Nós somos a casa revisora. O que é que está ocorrendo neste momento? Nós estamos constitucionalmente, na prática, senador Aloysio, sendo obrigados a rasgar aquilo que nós somos obrigados a fazer, que é a fazer como casa revisora a revisão dos textos que aqui chegam. Como sendo obrigados? Pelo tempo. Essa matéria, como o governo quer votar e quer aprovar de todo jeito, ela não pode voltar para a Câmara. Qualquer mudança que nós, como Casa Revisora, viéssemos ou viermos a fazer, retorna à Câmara. A maioria governista não concordará com isso, está negando o direito do Senado de cumprir o seu papel constitucional, de ser casa revisora. Com que cara amanhã o Senado da República vai olhar o Supremo Tribunal Federal, vai olhar as outras instituições, se não foi capaz de, com dignidade, exercer o seu papel constitucional? Por essa razão, senhor presidente, eu quero anunciar a Vossa Excelência que nós estamos tomando, eu, o senador Aloysio e mais alguns companheiros senadores, tomando a iniciativa de entrar com mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito do Senado a agir como casa revisora. Na hora em que este mandato estiver pronto, ele será entregue e solicitaremos a concessão de uma liminar para suspender a tramitação e a votação desta matéria que, repito, não é salvação nacional e está agredindo frontalmente a dignidade e a autonomia do Senado da República.